E agora, com pouco mais de uma semana até a eleição presidencial de 2024, na sequência de tentativas de assassinato e um golpe sem precedentes dentro do Partido Democrata de um presidente em exercício, bem, estamos agora olhando para o horizonte de eventos do Império Americano, encarando o abismo. O colosso de turbulência política que está a caminho será um confronto entre aqueles que buscam desestabilizar e desconstruir ainda mais a nação e suas instituições de um lado e, provavelmente, algum tipo de resistência na forma de czarismo a longo prazo. Devo também lembrar que o czarismo é um tema sobre o qual já falei extensivamente em vídeos anteriores, e os links para esses vídeos estão na descrição. Mas o que você deve estar ciente desde o início é a pura disfunção dentro do país e de seu governo, e o que isso significa para você. Muito claramente vimos nos últimos anos agências governamentais que foram usadas como arma contra o povo americano. O Federal Bureau of Investigation brilha. O Departamento de Justiça é um cão de ataque contra os oponentes políticos do Comitê Nacional Democrata. A Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos quer pegar as armas dos americanos e a Food and Drug Administration prioriza as indústrias farmacêuticas em detrimento da nossa saúde. O Serviço Secreto permitiu várias tentativas de atentado à vida do presidente Trump com uma incompetência que beira o criminal. E nas próximas semanas, teremos um ponto de inflexão na história americana, onde a mídia comprada e paga tentará novamente instalar outro presidente Potemkin por meios nefastos e rejeitando, ou pelo menos tentando rejeitar, a vontade do povo americano. Portanto, em tempos conturbados como estes, é absolutamente necessário que você permaneça forte e saudável para si mesmo e para proteger sua família, pois aqueles supostamente encarregados de sua proteção parecem estar buscando causar-lhe o maior dano. Estamos à beira de um precipício. Eu praticamente fiquei fora deste ciclo eleitoral, pelo menos publicamente, e falei bem, conversei mais sobre coisas como burocracia, conglomerados corporativos, a mídia, junto com a grande tecnologia e censura. E Trump, por si só, é tão fortemente censurado na mídia mainstream que ele e seus discursos carregam mais avisos do que uma caixa de contenção para plutônio. O que eu falei extensivamente é sobre o falso paradigma esquerda-direita e a ideia absurda de que são os americanos que escolhem seus presidentes. É a ilusão de escolha, ciclo após ciclo, mas os mesmos grupos continuam a governar a nação. E se o golpe contra Joe Biden e a instalação antidemocrática de Kamala Harris não te convenceram, acho que nada irá. Mas para colocar isso em perspectiva e simplificar, e usando o exemplo do modelo civilizacional de Oswald Spengler, essa eleição está ocorrendo dramaticamente tarde no ciclo de vida do Ocidente e dos Estados Unidos da América em particular. E para aqueles de vocês que não viram meus vídeos anteriores sobre o modelo de Spengler, que é descrito em sua obra seminal, A Decadência do Ocidente, que foi publicada em 1918, ele postula que as culturas e civilizações humanas são semelhantes a entidades biológicas, cada uma com uma vida limitada, previsível e determinística. Spengler previu, no início do século XX, eu poderia acrescentar, que por volta do ano 2000 a civilização ocidental entraria no período de emergência pré-morte que levaria a 200 anos de cesarismo, novamente o cesarismo sendo extraconstitucional, onipotência de um ramo executivo do governo, e isso seria antes do colapso final da civilização ocidental. E eu diria, e acho que qualquer um que seja honesto consigo mesmo também diria, que quanto mais se olha para a carcaça apodrecida da civilização ocidental, o modelo de Spengler começa a fazer cada vez mais e mais sentido. Acho que muitos também veem que a escrita está na parede e que a América como uma república está se debatendo e falhando se já não estiver morta. Ambos os partidos são oligarquias preenchidas com uma elite terrível.
A classe senatorial apenas usa a política para enriquecer a si mesmos. Pense em Nancy Pelosi se precisar de uma imagem em sua cabeça. E está claro que o governo dos Estados Unidos exerce muito controle sobre a vida cotidiana de seus cidadãos, e os plebeus, pelo menos os plebeus republicanos, estão cada vez mais irritados com a classe dominante, e logo um César americano, como o modelo de civilização de Spengler previu, aparecerá para apaziguar essas massas e ganhar os corações do povo. E por causa do caos que foi criado por aqueles que procuraram desconstruir os Estados Unidos, eles irão entusiasticamente coroá-lo imperador ou primeiro cidadão em perpetuidade. Talvez ele seja assassinado, mas seus sucessores consolidarão o poder nas mãos de poucos líderes que estão tentando revitalizar os Estados Unidos em vez de vê-lo continuamente desconstruído. Como as forças do caos encontradas nos corredores da academia, na mídia controlada, nas grandes tecnologias e no Partido Democrata buscam realizar. E apenas prevendo aqui, se os Estados Unidos da América se tornarem um império completo, eu esperaria que nos próximos anos a América provavelmente anexaria um Canadá fraturado e disfuncional e então imporia uma nova Pax Americana mais agressiva sobre o resto do hemisfério ocidental e mais provavelmente teria uma perspectiva mais isolacionista e um retorno à sanidade fiscal após a inevitável crise econômica, bem como a remoção de todas as nações estrangeiras do processo político de um novo ou reforgado Estados Unidos das Américas. E assim, o motivo pelo qual a mídia mainstream, a academia, as grandes tecnologias e seus aliados no Comitê Nacional Democrata temem Trump é que eles o veem como o último grande obstáculo em seu impulso para desmantelar a nação e criar um estado de partido único cheio de grupos díspares que não têm nada em comum, mas se tornaram cada vez mais dependentes do governo para sua sobrevivência. Assim, uma multidão efetivamente marginalizada. Uma chave fundamental para entender Trump é sua base, e é a única base dentro do país que quer um governo menor, menos impostos, menos intrusão do governo em suas vidas, menos regulamentação. Mas é importante entender que os agentes do caos dentro do Comitê Nacional Democrata também são vermelhos, e eu sugeriria que eles também entendem e, pelo menos, veem Trump no modelo Spengler de uma figura cesariana. Ele é uma figura interessante, pois poderia ter se aposentado e desfrutado de sua fortuna no Congresso com diferentes haréns de mulheres bonitas todos os dias. Em vez disso, ele se jogou no ringue político em detrimento de sua família, negócios, relacionamentos e segurança pessoal. Houve várias tentativas de assassinato, mas ele continua a protestar contra o declínio do país. Make America Great Again remete aos subtons do zeitgeist americano de que a América do passado era um lugar melhor, e atualmente está em uma trajetória descendente. Enquanto pessoas como Kamala Harris e seus manipuladores do Comitê Nacional Democrata gritam de alegria com o futuro de seu controle total sobre o país como o unipartido, e enquanto o povo americano é diminuído. Donald Trump, quaisquer que sejam suas verdadeiras intenções, é uma voz solitária no deserto, no crepúsculo do experimento americano, para pelo menos se opor ao declínio, ao caos e à degradação da outrora grande nação. E é por isso que ele é tão odiado. E deve ser enfatizado que esse ódio vem da ideia de que sua luta contra a agenda liberal e globalista, extrema de remover fronteiras nacionais, ideologias de gênero radicais, a censura massiva de grandes empresas de tecnologia que estão trabalhando com líderes globalistas para criar a distopia que favorece seus interesses, são, para melhor ou pior,
Bem, essa luta está envolvida no próprio candidato Donald Trump, porque ele não é apenas um candidato de impostos, gastos militares, inflação, educação e assim por diante, mas em um sentido mais metafísico. Ele é o único verdadeiro líder que é o portador padrão daqueles que rejeitam a transformação total de sua sociedade, e é por isso que, mais do que qualquer coisa, porque a esquerda e seus lacaios desprezam Trump, eles se opõem às suas maquinações para o desconstrucionismo cultural. O grande problema, no entanto, desses vendedores de caos no Comitê Nacional Democrata é que agora estão enfrentando uma sociedade e uma política social que ficaram tão fora de controle e a engenharia social ficou tão bizarra que qualquer um que não seja das classes mais privilegiadas ou os mais obstinados, verdadeiros crentes deludidos, não tem mais o luxo de fingir acreditar nas bobagens que estão vomitando para sinalizar status social. Mas porque eles se amarraram em nós ideológicos, eles fazem e estão convencidos de que ele será, sendo Donald Trump, será o César da América. E é por isso que eles continuam com sua baboseira de que ele é um grande perigo para a democracia. No entanto, acredito que a América cruzou o Rubicão e dois caminhos se apresentam diante dela. Algo a se lembrar é que a maioria dos países, ou impérios por falar nisso, morrem de 1000 cortes e cometem suicídio de dentro para fora, em vez de serem destruídos de fora. Agora, no final, se eu fosse adivinhar, não acho que Trump é o bicho-papão cesariano que a esquerda faz dele. O provável destino de Trump é ser mais uma figura de Sula. E antes de terminar, ele vai traumatizar a maioria de seus inimigos, mas então passará a causa adiante e se aposentará para morrer pacificamente em casa de velhice, cercado de luxo. Então é isso, meu obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like.